Bem-vindos, então, ao nosso curso de Filosofia, aula 2. Nessa aula, então, nós vamos estudar um pouco sobre os filósofos pré-socráticos. Os filósofos pré-socráticos, eles são conhecidos também como filósofos da physis, da natureza, né? Então, esses filósofos, eles estavam a filosofia começa então com o filósofo Tales de Mileto. Eles começam então a se indagar, a descobrir o arquê das coisas, qual é o princípio que originou as coisas, princípio da origem de tudo. Então essa era a principal questão que esses filósofos pré-socráticos queriam responder. Tales de Mileto, que é o primeiro, que é muito conhecido, é estudado na matemática também, no Teorema de Tales, né? O Teorema de Tales é dele. Ele dizia que o princípio, né, de todas as coisas era a água, estava na água, porque ele começou a observar que tudo tem água. O ar tem água, as frutas têm água, que em todos os elementos da natureza existe esse elemento úmido que é a água. Então ele diz que o elemento de origem, de princípio de tudo, é a água. O Anaximandro, que é outro filósofo de Mileto também, ele vai falar que o princípio de todas as coisas é o apeiron. E o apeiron significa o indefinido, aquilo que não tem definição. E ele vai falar como é que dele vai se derivar as coisas. Por separação dos contrários, por uma espécie de injustiça. Anaximenes, de Mileto, vai falar que o princípio de todas as coisas, o princípio que originou todas as coisas, foi o ar infinito, e deriva as coisas do ar infinito por condensação e rarefação. Outro filósofo, né, é o Heráclito de Éfeso. Ele vai falar que é o fogo, logos, né, o fogo, logos, né, o símbolo do devir de todas as coisas e da razão, harmonia que governa seus movimentos. E ele vai falar que o mundo é derivado então por oposição nos particulares, segundo harmonia no todo. Esses filósofos, o Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes e Heráclito de Éfeso, eles são chamados de monistas, porque eles, né, dizem que há um só princípio, né, em que se encontra, né, ou que se deduz, né, na natureza. Então, para Tales é a água, para o Anaximandro é o apeiron, para Anaximenes é o ar infinito e para Heráclito é o fogo. Depois nós temos os pitagóricos, em que vai falar, né, os pitagóricos, de Pitágoras de Samos, também estudaram na matemática, né, o Teorema de Pitágoras. Ele vai falar então que é um número, e os elementos do número, o limite e o ilimite, né, que é o princípio de todas as coisas. E ele vai falar que as coisas que dele se deriva porque existe relações harmônico-matemáticas no todo e nas partes. Xenófanes vai falar que é a Terra, mas só para nosso mundo. Depois nós temos os Eleatas, que é o Parmênides, Zenão e Melisso. Eles falam que o princípio de todas as coisas é o ser. O ser é o princípio e fora do princípio nada existe. A rigor, né, não existe nenhum principiado, enquanto que o devir, testemunhado pelos sentidos, não existe.
Depois nós temos os pluralistas, que vai falar que há vários elementos, vários princípios de todas as coisas. Entre eles nós temos o Empédocles, que vai falar que o princípio de todas as coisas são os 4 elementos: ar, água, terra e fogo, né? E que dele as coisas são derivadas por efeito do amor e do ódio. Tem os Anaxágoras, né, que vai falar que o princípio de todas as coisas são as raízes, e ele vai falar que as coisas se derivam por efeito do movimento impresso pelo nous, que é a inteligência ordenadora. Depois nós temos o Leucipo e Demócrito, né, que vai falar que o princípio de todas as coisas é o átomo, e que o mundo, as coisas derivam do átomo por efeito do movimento do qual os átomos estão naturalmente dotados. Por último, nós temos os físicos ecléticos. O princípio é único e deduzido da natureza. Nós temos os Diógenes de Apolônia e Arquelau de Atenas. Eles vão falar que o princípio de todas as coisas é o ar infinito e inteligente, e as coisas se derivam dele por causas finais. Então, esses são os principais filósofos naturalistas pré-socráticos. O que a gente sabe desses filósofos não tem muitos dados assim a respeito deles, mas o pouco que sabemos sobre a vida deles e sobre os escritos deles, nós encontramos nas obras de Platão, Aristóteles, né, e outros aí que comentam uma outra coisa. Há fragmentos dessas obras deles. Na nossa próxima aula, então, nós vamos estudar os sofistas, né, a sofística. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.